Olá, sejam bem-vindos aqui no nosso programa Consultório Emocional, um programa que a gente fala sobre saúde mental, saúde emocional e que é tudo na nossa vida. Se a gente não tem nenhum dos dois, a gente não tem saúde física, não tem mais nada. E eu sou a Ju Linhares, estou aqui com a nossa terapeuta do Consultório Emocional para falar desses assuntos importantíssimos. Camila Custódio, seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Oi, pessoal. Eu sou Camila Custódio, sou terapeuta e também consultora de implementação da NR01 sobre saúde mental nas empresas. Muito bem, Camila. Você sabe que agora entrou essa lei, recente, sobre a saúde mental nas empresas. E é bem importante a gente falar sobre essa lei, mas antes eu quero começar falando o seguinte, porque muita gente não sabe e é preciso ser dito, é preciso trazer essa informação que é... O que é estar com a sua saúde mental em dia? Para começar, o que é a saúde mental? Porque existe saúde mental e saúde emocional. Então você vai ter que falar a diferença de um e de outro para nós. Então, falar sobre saúde mental, né? Saúde mental é uma condição aonde a gente consegue lidar de forma saudável com as adversidades da vida, com os nossos problemas do cotidiano, sejam eles de relacionamento, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sabe? A nossa saúde mental em dia é uma condição de enfrentamento da nossa adversidade, porque obstáculos existirão sempre, né? Nem todos os dias serão felizes, mas é uma maneira onde a gente consegue tomar decisões de forma mais funcional, né? Não aquelas decisões tão emotivas, né? Quando a gente oscila tanto de humor. Então é estar mais equilibrado, uma perspectiva mais positiva frente à vida, né, e frente aos problemas também, né, acreditar nisso. É um conjunto de fatores que inclui também a nossa saúde física, né, e isso é importante a gente falar, né, o que vai impactar na nossa saúde mental, né, como que ela vai estar saudável, né, isso vai incluir fatores que são de manejo de estresse, cuidado com o nosso sono, cuidado com a nossa hidratação, cuidado com a nossa alimentação, né? Entre outros, né? Fazer atividade física, tudo isso vai impactar no nosso bem-estar emocional e, por consequência, na nossa saúde mental, na forma que a gente vive, né? Ou seja, enfrentar as dívidas sem surtar. Exatamente, também sobre isso, né? Também sobre isso. Sim, enfrentar fins de relacionamentos, sem enlouquecer, sem querer se jogar da ponte, mais ou menos isso. Isso é saúde mental. Saúde mental não é não ter sofrimento, não é estar sempre feliz. Mas é não perder o controle total. Ao contrário, não é sobre estar no controle, é sobre ser resiliente, é sobre se permitir ficar triste, mas não se entregar para a tristeza. Sim. É sobre viver lutos, sim, entendeu? Mas não necessariamente entrar num processo depressivo, né? É sobre reconhecer que as nossas tristezas têm espaço, mas a nossa alegria também tem. Sim, sim. E o que a saúde mental e a saúde emocional, a diferença das duas daí, pra gente saber? É porque a saúde mental, ela vai implicar na nossa manutenção da nossa saúde física e no nosso manejo de estresse para que o nosso cérebro esteja funcionando, né, de uma forma positiva para a nossa tomada de decisão no dia a dia. Então não adianta, às vezes a pessoa e isso está acontecendo muito, sabe, Ju? Sim. As pessoas estão doentes, estão adoecendo e estão se medicando, né, usando medicamentos, estão buscando ajuda, terapia psiquiátrica, medicamentosa, e de forma alguma não é ser contra, ao contrário, é um suporte que precisa ser usado. Mas elas não estão fazendo higiene do sono, elas estão com excesso de tela, né? Então as pessoas ficam o dia inteiro nas telas, né? Elas não têm higiene de sono, ou seja, elas não têm uma rotina de sono, elas vão dormir em horários, e cada vez menos, né? Mais tarde, e com o celular na mão, e sem cuidar da sua alimentação, né? Então, assim, alimentação desregrada, sabe? As pessoas não bebem água, não o suficiente, tem muitas pessoas, né, que não conseguem se hidratar da forma que deveria, ela não faz a manutenção dos seus relacionamentos, e aí fica tudo um caos
caos, elas não cuidam da sua vida financeira, e aí fica um caos, e aí, ai, não tem saúde mental, né? E aí já vai para um remédio, né? E aí o que acontece? Ela vai pro remédio para tomar a pílula mágica, né? E aí aquela pílula mágica vai cuidar do quê? Né, vai cuidar do sintoma, não vai cuidar da causa. E é isso que a gente tem que observar. Não é de forma alguma ser contra o medicamento e contra a ida do psiquiatra. Mas, inclusive, os profissionais que trabalham de forma integrada, né, ele vai também te perguntar, né, como é que está a tua saúde? Você está fazendo terapia? Né, como é que está o seu sono? Porque as pessoas chegam dizendo que tem insônia, mas elas não ficam falando do restante, né? Elas só dizem que tem insônia. Não fala que elas tomam café até 10 da noite. Exatamente. Que elas comem muito doce, muita fritura, que elas são sedentárias, né? Porque a maioria das pessoas ainda são, né? Elas têm dificuldade em cumprir os acordos que elas fazem com elas mesmas, sabe? Na frustração, vivendo a frustração exatamente, da insônia. Exatamente, sabe? E aí ficam vendo séries e filmes, né? Enfim, até tarde. Aí eu vou confessar que é para manutenção da minha saúde emocional. Mas também é. Mas, Ju, aí tem coisas e coisas que a gente assiste. Não, mas aí eu faço um acordo. Eu assisto 2 episódios por noite só. Tá, mas a questão não é nem essa. Aí é a questão que eu consumo. Exatamente. Tá, mas o que tem a ver gente vai estar... Aí uma coisa, a pessoa tá assistindo um dorama, um romance, e outra coisa, as pessoas vendo séries e documentários sobre terror, crime reais, entendeu? Muita coisa, desastre, catástrofe, e pegam no sono vendo isso, assistindo isso, né? Então, assim, a qualidade dos pensamentos, né? Que tipo de pensamento eu tenho, né? Como que eu faço essa observação, né? Sim. Essa análise, essa autocrítica, né? Já a saúde emocional, ela vai ser o resultado de como eu lido com os meus relacionamentos, como eu enfrento essas questões. Se eu pensa bem, não me alimentei direito, não me hidratei, não durmo bem, tô com a minha vida, né, irritada, né? Tem a questão dos hormônios, não cuido da minha saúde, né? E aí, como que eu vou cuidar das minhas relações? Aí não tem como, né? Entendeu a diferença de um pro outro? Mas elas estão intrinsecamente ligadas. Porém, né, elas precisam ser olhadas de forma distinta, porque uma vai impactar na outra. Então, cuidar da sua saúde a sua saúde mental já vai impactar na sua saúde emocional e saúde física e o resto. Exatamente, porque não adianta eu ter uma boa qualidade de vida, no sentido de saúde, e aí as pessoas dizem assim, mas por que você não vai treinar? Por que você não vai fazer atividade física? Por que você não se alimenta saudável? É tão simples. Se a pessoa está com a saúde mental prejudicada, ela não vai conseguir fazer essa escolha. Uma pessoa que dorme pouco, automaticamente ela já vai escolher alimentos com mais cafeína, com mais gordura, né, com mais carboidrato, que é para se manter, mais doce, para mais energia e prazer rápido. Né? A pessoa que precisa desse prazer rápido, dessa dose toda de endorfina rápida, né, para ela se manter ativa e depois sofre o efeito rebote disso. Eu ia perguntar o que prejudica a nossa saúde mental, mas você já falou um pouquinho antecipado, né? Então, deu todas as dicas aí pra gente poder tomar esse cuidado especial, porque assim, às vezes é uma coisa bobinha do dia a dia, como, eu vou tomar um café agora à noite, né? Porque eu adoro café, e aí você não percebe que vai refletir no seu sono. Então vai ter um sono tranquilo. O doce também, muitas vezes nós mulheres, quando estamos na TPM, a gente precisa comer docinho. Só que depois aí a gente se culpa porque vem a celulite, porque o doce dá celulite. Porque daí você também fica ali dependente de um docinho. E aí, né? Desregula teus hormônios. Aí você não vai também no médico frequentemente, né? Uma vez por ano pra fazer os examezinhos. Aí não dá, né? Aí tem todo o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo nessa manutenção, né, Camila? Exatamente. E onde isso reflete quando a gente não cuida da nossa saúde mental? Ela reflete nos nossos estudos e principalmente no nosso trabalho. E é esse assunto que a gente quer trazer aqui, né? Que agora tem uma nova lei, que é a lei ANR01, né? Sobre saúde mental nas empresas, né? E a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Quem é CLT ou quem é PJ e presta serviço vai passar trabalhando do seu jeito, mas vai passar trabalhando. Como identificar quando estamos doentes por conta do nosso trabalho? Sendo ele CLT ou PJ. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e você perguntou ali pra mim, e que vai impactar
no nosso trabalho, o que impacta na nossa saúde mental, como cuidar da nossa saúde mental. Primeiro, gente, é aquele recadinho, né, aquela recomendação de mãe e de vó, né? A gente tem técnicas de manejo de estresse. O que são técnicas de manejo de estresse? Atender às necessidades básicas do ser humano, que a gente já não atende mais, que estão sendo negligenciadas por nós mesmos, que é a primeira, o sono. Qual a qualidade de entrega, né, ou capacidade resolutiva ou criativa de um colaborador ou de um prestador de serviço que não dorme bem, que não se alimenta bem, né, que não se hidrata, né, que não tem boas relações, né, que não faz boas escolhas, né, e que está também com problemas financeiros. Tu percebe que é um conjunto de fatores onde a pessoa pensa, não, eu preciso trabalhar. Mas se ela não cuidar do corpo, que é a casa que ela habita, aonde ela vai morar no futuro? Então vamos imaginar o seguinte, que o colaborador ou o prestador de serviço, né, ele precisa cuidar da casa dele para que ele possa habitá-la, ok? Ah, mas então eu vou alugar a minha casa. Beleza, ela tem que estar em condições de aluguel. Ah, eu vou fazer um Airbnb. Ela precisa de manutenções. Sim. Porque senão vai ter reclamações lá. Entende? Eu gosto de fazer essa comparação do nosso corpo com a casa, porque se tu aluga um Airbnb, se tu vai para um hotel, se tu vai viajar, tu vai ficar num espaço físico, tu pagou por ele, tu vai reclamar se ele não estiver bem cuidado. Exato, direito. Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas não estão cuidando, né, do seu básico, que é manejo de estresse, que outras coisas que vão interferir no manejo de estresse, além de alimentação, sono, atividade física, né, hidratação, a espiritualidade é um pilar muito importante também, sabe? As relações, porque isso vai impactar na estima da pessoa. Todos nós temos necessidade de se sentir amado, reconhecido, respeitado e valorizado. Aí raciocina comigo, vê se faz sentido, Ju. Aí eu não tenho isso, por exemplo, nas minhas relações pessoais. Aí eu vou pro trabalho e no trabalho eu quero todo o reconhecimento do mundo. Sim. Eu quero elogios constantes, eu quero, sabe, feedbacks constantes se eu sou uma pessoa insegura. Né? Porque eu não tenho isso nas minhas relações. E aí eu levo isso para o trabalho. Então, assim, a forma como eu acordo de manhã e vou trabalhar vai impactar na qualidade do meu dia, das minhas entregas. E às vezes a relação não é nem com o outro, com a família, com os amigos, é com você mesmo. Com você mesmo. Como você se trata, como você olha pra você. Se você não cuida do seu sono, se você não cuida da sua alimentação, se você não é consciente. Acho que trazer a consciência e sair do modo ali automático de esse alimento aqui que ele vai trazer de bom pra mim. Aí eu tomo café agora, não vou tomar um chazinho pra dormir. Essa série, o que ela vai trazer de bom pra mim? Isso são escolhas conscientes e saudáveis. Mas muita gente, nós negligenciamos isso. Sim, a gente tem que estar em um estado de vigilância, inclusive com a nossa própria saúde, fazer escolhas, principalmente as mulheres, né? As mulheres, elas negligenciam muito a sua saúde física e mental, né? E emocional, por conta do outro, seja filhos, maridos, namorados, colaboradores, chefes, né? Enfim, elas negligenciam por conta disso, né? E é importante a gente se priorizar, a gente ter válvulas de escape, né? Não para fugir da nossa vida, mas para oxigenar elas, né? Então muitas pessoas ficam esperando o final de semana inteiro, né, para viver. Mas o que ela tá fazendo de segunda a sexta? Ela pode sair do trabalho às 6 horas da tarde e pode passar para ver um pôr do sol. Ela pode ter hobbies, ela tem que ter contato com a natureza, né? Para descarregar exatamente. Atenção. As mulheres não têm hobbies. Homens também não têm, mas o homem, ele ainda reserva, né, um período do dia, seja o churrasco, seja o futebol com os amigos, seja o encontro no bar, o nadismo, que os homens fazem nada, né? As mulheres não conseguem fazer nada sem culpa. Então, assim, os homens, eles conseguem ainda melhor fazer essas escolhas e honrar este prazo na sua agenda muito mais do que as mulheres, né? Sim. Então, as mulheres, até a questão de vou no salão, sabe? Porque o autocuidado, ele não é só o skincare. Sim. Né? Não é só o skincare, não é só, mas é importante também na relação de autoestima. É o skincare emocional que nós exatamente. Camila, mas dentro do trabalho, quando a gente... Como é que eu
posso identificar que eu tô a irritação provavelmente é uma das causas, mas que eu tô sofrendo ali com a minha saúde mental dentro do trabalho, que não existe só a irritação, existe também aquela da pessoa ficar se encolhendo, né? Ela ouvir, às vezes, um colega e ela não conseguir se defender, muitas vezes sofrer um tipo de assédio, porque quem está sofrendo um assédio, muitas vezes sabe que está sofrendo um assédio, mas não consegue se defender, não consegue levar adiante, numa reclamação, já é um sofrimento, significa que ela já não está bem com a sua saúde mental, não é? Exatamente. Ela já está fragilizada. Isso, a palavra então, é essa. assim, apenas para fazer uma correção, Ju, sobre a NR01, ela não é uma lei nova. Essa lei ela já existe há muitos anos. O que aconteceu agora, que na minha percepção vai beneficiar empresas e colaboradores, com certeza, porque vai deixar um ambiente mais saudável para todos nós. E até porque funcionário feliz, empresa produz mais. Exatamente, sabe? Existem empresas, inclusive, que elas se dedicam à felicidade, né? Existe a diretoria da felicidade. Que legal. Né? Que é para trabalhar essas questões e ter esses indicadores, né? Porque assim, tô sabendo, Camila, eu vou me interromper aqui, eu soube de um amigo que tem empresa que eles fazem o quartinho das resoluções das pendências, onde você entra lá com o seu colega que você tem problema e você grita com ele, você desabafa. Se tiver que gritar, você não vai bater, né? Bater já não pode. Mas conversam, discutem e aí saem de lá, não, tá tudo resolvido. Eles se resolvem lá dentro, tá? É um quartinho, um lugar onde separado que vai, eu tenho problema contigo, Camila, vamos lá pro nosso quartinho que a gente vai se resolver. E a gente entra lá e fala assim, Chico, você foi grossa comigo, você foi assim. E a Camila vai ouvir e vai dizer, não, mas eu fui grossa por conta disso. Porque muitas vezes é falta de uma comunicação também assertiva entre os colegas ou até de cargos maiores. E eles se resolvem lá, quando acharem a necessidade. Eles se resolvem e saem com aquilo resolvido daquele quarto. E a vida que segue a partir dali. Então é um desabafo que se tem um espaço para desabafar. Tem empresas aqui que tem, tá? Achei depois eu quero saber Não o vou nome. contar o nome da empresa, viu, gente? Porque é uma empresa grande. Amigo meu que trabalha lá no marketing contou. Ele disse que ele já foi lá para dentro com um colega que ele não estava se entendendo, achava que o colega não ia com a cara dele e se resolveram. Hoje eles não têm mais nada, eles são amigos. Foi muito legal. Mas eu acho que essas iniciativas, elas são importantes e a NR1, ela vem em primeiro lugar, né? O que vai acontecer a partir agora de 25 de maio, né? As empresas vão precisar mapear, né? Então, é o gerenciamento de riscos, né, psicossociais, aonde, claro, que isso vem, tem uma medida, existe multa, né? Mas esse primeiro ano vai ser um período de adequação, de educação das empresas, onde eu vejo que ambos serão beneficiados. As empresas, porque vai fazer um mapeamento, né, desses riscos, né? E o colaborador que vai ser informado, porque qual que é a premissa dessa atualização da NR1 de saúde mental? É onde eu vou ser informada após esse levantamento que é feito junto, né, com o RH, com a segurança do trabalho, medicina e segurança do trabalho, né? De esses são os riscos psicossociais que tem no trabalho. É a questão ergonômica, é a questão emocional, né? É a questão de saúde mental, então é a quantidade de horas trabalhadas. Sobrecarga de trabalho. Exatamente, né? O estresse, né? Metas, porque o problema não é ter metas. Empresas precisam de metas e de métricas, né? De ferramentas para avaliar a produtividade dos seus colaboradores e também a sua capacidade de entrega, né? Isso não Isso não está errado, né? A cobrança, o problema é a forma como é cobrado, né? Então, isso é que precisa ser visto e olhado com mais atenção. Então, as empresas, elas vão mapear esses riscos e vão apresentar, entendeu, para os seus colaboradores, justamente através dessa análise, ela vai poder criar ferramentas, né, de melhorias para que isso não ocorra e, por consequência, a gente não perca funcionários com afastamento, né, porque quem perde? A empresa perde, o Estado perde, a comunidade perde, a família perde, porque uma pessoa, né, que se afasta do trabalho por uma questão de depressão, de crise de pânico, de ansiedade, por qualquer transtorno que ela tenha desenvolvido no trabalho, o impacto que ela vai ter não é só para a empresa no financeiro, é para essa família.
Entendeu? É pro Estado. É para essa comunidade a qual ela pertence. Camila, às vezes passa uma vida toda sem se recuperar. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vejo que vai ser uma relação ganha-ganha, porque, claro que um colaborador satisfeito, ele vai produzir mais, a empresa vai ganhar mais, né? Se tem mais qualidade de vida no trabalho e fora do trabalho, porque a gente é um conjunto, né? Então, a gente tem pais melhores, tem mães melhores, tem profissionais melhores no mercado, né? E tem empresas aí que com selo de melhores empresas para se trabalhar, que é aquele Great Place to Work. Então, assim, eu acho que isso vai ser muito importante na medida que a gente conseguir ponderar isso. Né? Não, olha só, elas têm metas, têm métricas, têm líderes mais sensíveis às questões de saúde mental e emocional das suas equipes. A gente sabe que existe um adoecimento muito maior depois de 2020, depois da pandemia. Isso é inegável, né? Tanto é que várias coisas estão sendo discutidas. E a gente precisa olhar para isso não como assim o grande vilão, mas sim que a saúde mental foi negligenciada pelas empresas por muito tempo, mas também o indivíduo tem a sua autorresponsabilidade, ele também precisa cuidar. Ele também precisa investir no seu autoconhecimento. Tá? Eu nem vou dizer fazer terapia, porque a gente sabe que terapia é um investimento que nem todos têm condições de fazer, mas se ela cuidar da manutenção da sua saúde, né? Da forma como ela dorme, se alimenta, as escolhas que ela faz na vida, da forma como ela lida com a questão financeira. Eu já atendi em empresas em que a compulsão fazia funcionários gastar demais, né? Então eles não tinham controle financeiro. Por consequência, foram desenvolvendo uma série de doenças e refletindo na sua família, refletindo no seu trabalho, né? Uma série de coisas. E aí, qual era a qualidade da entrega desses colaboradores? Sim, exatamente isso. E como os donos de empresa podem contribuir para a manutenção da saúde mental dos seus funcionários, além de seguir, né, o que está padrão dentro dessa lei? Em primeiro lugar, a gente tem que ter um interesse genuíno. Porque a gente vê as ações sendo feitas sempre só no mês. No Janeiro Branco, no Setembro Amarelo. Vamos fazer uma palestrinha. A gente até brinca, né, com isso, assim, né? Brinca entre as conversas dos nossos profissionais. Agora tem palestra, né? Então, assim, o profissional, né, entra em contato com a gente, da empresa, para fazer uma palestrinha com a equipe. Não, gente, não é. As ações, elas têm que ser para além de uma palestra. Não adianta você falar sobre saúde mental, né, somente numa data específica, ou só no Setembro Amarelo, né, ou só no Janeiro Branco, ou fazer uma palestra no Dia das Mães, ou no Dia da Mulher, né, ou falar sobre a questão da infância, né, também no outubro, ou sobre o Outubro Rosa, ou sobre o Novembro Azul, sabe? Existem ações que precisam de manutenção, sabe? Que precisam de investimento. Então tem que olhar com seriedade para as pessoas, porque as pessoas são o maior ativo de uma empresa, entende? Então, assim, como que os gestores, como que os empresários vão fazer? Levando a sério, né, que as empresas nós ainda não estamos, claro, a IA está aí, né, as tecnologias estão aí, os robôs estão chegando, mas até lá, entendeu? Tem muita gente que precisa fazer a sua parte. Sim. Tem muita gente com potencial criativo. Tem muita gente com capacidade resolutiva, né? E a gente precisa ver que todo trabalho, ele empaca geralmente na questão do relacionamento. Como o meu relacionamento com o meu chefe, com o relacionamento com o meu cliente, na forma como eu atendo, não sei você, mas eu não aguento mais falar com essas maquininhas quando eu quero tirar uma dúvida ali, que a gente entra no WhatsApp e tá tudo automatizado. Eu tenho certeza que muito em breve a gente vai querer voltar para estaca zero para conversar com pessoas. Sim. Porque a gente tecla no 1, tecla no 2, tecla no 3. Fica tempo, e ninguém resolve o teu problema. Porque a condição de ser humano, entendeu? Eu acho que vai ser sempre a maior e a melhor característica, né, do homem. É justamente a sua humanidade, a sua capacidade de se relacionar. Isso a máquina não vai nos tirar. Sim, com certeza. Então tá, é sobre esse, né, o tema de hoje, sobre isso, né, sobre, então, a saúde mental nas empresas.
com essa lei agora ativa, Atualização. né? Atualização e ativa, que antes não era preciso e obrigatória. É obrigatória, né? Então esse período de 1 ano ali, ele vai ser de psicoeducação, de implementação, de levantamento, né, dos riscos. Teste também. Psicossociais. E aí depois, sim, vem a multa, né? Vem a fiscalização ativa. Sim. Né? E é o momento da gente realmente olhar para a saúde. Né, com mais seriedade. Sim, sim. É isso. Obrigada, viu? Camila Custódio, terapeuta do consultório emocional, também trabalha com empresas que quiserem já contratar. A Camila já tá aí, ó. Esse doce de pessoa calma para falar, para fazer aí os seus treinamentos, que se chama, né, Camila? Isso, as capacitações, as consultorias, os treinamentos, as palestras. Né? Sim. Então, estamos aí para ajudar. E é muito importante. E só resumidamente, assim, já pegou alguma empresa onde você atendeu e você chegou e tava um caos e quando saiu tu falou, ai, que bom, fiz meu trabalho bem feito, porque olha, todo mundo bem em harmonia. Deve ser muito legal também, Olha, né? eu vou te dizer que tem dias que a gente sai com aquela a sensação de dever cumprido, né? E outros não? Nossa, e outros não. Porque tem fatores, e isso faz parte da minha saúde mental em dia também, porque terapeuta também faz terapia. É de saber que tem fatores que eu não posso controlar. Eu não posso controlar o outro, né? Tem coisas que estão fora do meu controle. Sim. Né? Então, é sobre isso. Eu saber que tem coisas que eu não vou poder controlar, mas as que estão sob o meu controle eu vou dar o meu melhor, isso já ajuda. Porque a gente não cura um doente que não quer ser curado. É isso. Falou tudo. Bora cuidar da nossa saúde mental e emocional, meu povo. É isso. Obrigada, Camila. Até um próximo. Eu que agradeço. Até a próxima.